Vamos lá, pessoal do 8º ano, bom dia! Semana passada a gente falou sobre triângulos, né? Dei uma molezinha para vocês, uma pouca coisa de exercício. Falei que a matéria é bem fácil, falamos sobre os tipos de triângulo. E agora nós vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo, tá? Toda vez que a gente fala de triângulos, existem alguns elementos que a gente deve levar em consideração. Um deles é a altura, outro é a bissetriz e outro é a mediana. Existem só esses elementos? Não. Existe outro, inclusive no nosso livro aí, ele fala sobre mediatriz, tá? Que você, quando for fazer os exercícios, você vai dar uma pesquisadinha aí, vai dar uma conferida, que ele vai estar lá na página do nosso livro lá, e você vai pesquisar para resolver e tentar entender essa parte. Conforme for, no dia da nossa videoaula, a gente tira as dúvidas com vocês, tá bom? Mas esses três a gente vai falar. O que é altura? Toda vez que eu tenho um triângulo, ele é formado, lógico e evidente, por três vértices, né? Três vértices, três lados. Toda vez em que eu pego um desses vértices do meu triângulo, peguei o vértice A, e tracei um segmento até o lado oposto, e este segmento forma um ângulo de 90 graus, este segmento é chamado de altura. Nesse caso, altura relativa ao vértice A, ou altura relativa ao lado BC. Então, posso falar altura relacionada ao vértice ou altura relacionada ao lado. Nesse caso, este segmento é a altura relativa ao vértice A. Mas, como o triângulo tem três vértices, lógico, você pode calcular a altura do vértice A, pode calcular a altura do vértice B e pode demonstrar a altura do vértice C. Lembrando, sempre que este segmento ele vai formar com o lado oposto um ângulo de 90 graus. Então, a altura do vértice A, a altura do vértice C e a altura do vértice B. Observa que essas três alturas, já que são um triângulo, né, que a gente tem, nós temos três alturas. Elas sempre vão se encontrar quando você traçar as três. E esta junção, ela é indicada pela letra O, chamada de ortocentro. Então, o que é um ortocentro, Mauro? Ortocentro é a junção, é o encontro das três alturas que formam um triângulo. Então, repetindo, a altura é um segmento que une o vértice ao lado oposto, formando 90 graus. Todos os vértices possuem alturas relativas a eles. Estas alturas sempre vão se encontrar. Este ponto de encontro das três alturas é chamada de ortocentro. Tá certo? Lembra disso, porque aqui, ó, é 90 graus. E a partir disso você pode ter exercícios aí de várias maneiras. Eu posso te perguntar algumas situações envolvendo estudo de ângulos que você vai encontrar situações que pode resolver. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, só traçado uma altura para vocês. Imagina que só tivesse traçado aquela altura do vértice A ali, ó. Vou até apagar aqui para a gente não correr o risco. Só tracei essa. Digo que aqui vale 60 graus. Posso te perguntar quanto é esse ângulo aqui? Posso. Porque se você sabe que isso aqui é uma altura, e isso aqui forma 90, 90 mais 60 dá 150. Então, obviamente, esse valor aqui, ó, é 30 graus. Então, a partir desta situação, desse estudo, você pode definir várias situações, né, envolvendo as alturas de um triângulo. Eu acho que aqui agora não ficou certinho, só de sacanagem, né? Então tá lá, três alturas. Bissetriz de um triângulo. O que é a bissetriz? Definição de bissetriz. Bissetriz é um segmento
que divide o ângulo em duas partes congruentes? Mauro, o que significa dizer isso? É o segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então são dois ângulos iguais que formam. Se de um lado forma 30, do outro é 30. Se um é 40, o outro é 40 e assim sucessivamente. E aí o que acontece? Eu tendo o meu triângulo, 3 vértices, eu posso formar em cada um desses ângulos uma bissetriz. Esta aqui, ó, este aqui é o vértice A. Tracei um segmento em que eu dividi este ângulo em dois ângulos de mesma medida. Este segmento, então, é chamado de bissetriz. Esta bissetriz é a bissetriz do vértice A. Também posso fazer a mesma coisa relativa ao vértice B. Traçar uma bissetriz. Este ângulo e este têm a mesma medida, porque bissetriz divide o ângulo dado em duas partes iguais. E também posso traçar a bissetriz do vértice C. Também divide o ângulo em duas partes iguais. Todas as vezes em que eu tracei as 3 bissetrizes, elas também vão se encontrar. Elas também irão se encontrar. E todas as vezes em que as bissetrizes de um triângulo elas se encontram, elas vão ter um ponto chamado e indicado pela letra I, de incentro. Então, o que é um incentro, Mauro? Incentro é o encontro das 3 bissetrizes do triângulo. Bissetriz relativa a cada um dos ângulos correspondente aos vértices do triângulo. Tá certo? Ah, isso aqui serve para quê, Mauro? Mesmo motivo. Eu posso falar que esse ângulo aqui vale 60 e posso te pedir para calcular um desses aqui pequeno. Você sabe que se você traçou a bissetriz, ela dividiu no meio. E aí os problemas vão aparecendo e você vai trabalhar lembrando sempre, e que eu não posso esquecer, ângulo A mais ângulo B mais ângulo C de qualquer triângulo, ângulos internos, vale 180 graus. Lembrando disso, você vai trabalhar infinidade de coisas nisso aí. Tá? E a outra, o outro ponto notável, é a mediana. É o outro ponto notável que nós vamos trabalhar. O que é a mediana? A mediana é uma das coisas que não tem a ver com ângulos. Lá na altura a gente viu que a base tem que formar 90 graus. Na bissetriz tem que dividir o ângulo em duas partes iguais. Na mediana não tem a ver com ângulo. Na mediana o que acontece? Eu vou olhar meu segmento que forma ao lado desse triângulo. Então tem o lado aqui, ó, AB, aqui o lado BC e aqui o lado AC. Toda vez que eu quiser traçar a mediana, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu lado AB e ver aonde é o ponto médio dele. O que é o ponto médio, Mauro? É aquele ponto que divide o lado ao meio. Calculei e vi que aqui, ó, é o ponto médio. Calculei e vi que aqui também é o ponto médio do segmento AC. E calculei e vi que aqui é o ponto médio do BC. Vou colocar aqui, ó, M1, M2, M3, só para diferenciar. O que eu faço agora? Toda vez que eu vou fazer a junção, o segmento que une o vértice até o ponto médio do lado oposto, este segmento que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto, lembrando que esse segmento tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse, e esse tem a mesma medida que esse. Por isso ele é ponto médio, tá? Então, juntei o vértice A ao ponto médio do lado oposto. Este segmento é chamado de mediana. Juntei o ponto médio ao segmento do lado oposto, ao vértice do lado oposto. Este segmento é chamado de mediana. Juntei o ponto médio desse lado ao vértice do lado oposto. Este segmento é chamado de mediana. Também, como aconteceu nos outros dois tipos, as 3 medianas de um triângulo, elas se encontram no mesmo ponto.
Este ponto é indicado pela letra G. Ele é chamado de baricentro. Mauro, por que baricentro indicando pela letra G? Incentro foi com a letra I e ortocentro com a letra O. Por que o baricentro é com a letra G? Porque isso aqui está relacionado ao centro de gravidade desta figura. Se você pegar esta figura e colocar aqui, desenhar ela no papel, e pegar esse ponto e colocar o dedo e botar essa figura exatamente naquele ponto ali do seu dedo, se esse ponto estiver na posição do seu dedo, ou você pegar a ponta do piloto, pegar um triângulo, desenhar lá, fazer as três medianas, verificar onde as três medianas se encontraram e equilibrar aquele ponto na ponta de uma caneta, o triângulo vai ficar equilibrado, porque ele é o centro de gravidade daquele triângulo. Ele é o ponto das medianas dele. Ele divide aquele triângulo em partes proporcionais, exatamente iguais. Tá certo? Então, por esse motivo, aquele ponto é chamado de letra G, ponto de gravidade, ponto das medianas de um triângulo. Tá? E, como eu falei, existe outro, que é a mediatriz, que também vai estar relacionando alguma coisa para ajudar vocês com a mediana e a altura junto. Vamos pesquisar lá, vamos fazer o estudo e conforme for, antes de começar a nossa aula na quarta-feira, eu vou estar mostrando para vocês o que significa isso aí para vocês. Tá certo? Mas é interessante a gente também deixar vocês buscarem um conhecimento em relação a isso aí. Tá certo? Então assim, esses três são os pontos notáveis que nós vamos ver essa semana. Mais para frente a gente vai dando sequência nesses estudos. Tá certo? Vou deixar a atividade para vocês. Nessa atividade vai ter alguma coisa também sobre mediatriz. Qualquer coisa, na quarta-feira a gente tira dúvidas. Tá legal, pessoal? Então, bom dia a todos. Na próxima semana a gente se vê.